نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزين الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, nos encontramos num momento de transição de um ano para o outro, num momento em que as pessoas procuram melhorar, procuram fazer de tudo para que a virada do ano seja melhor. As pessoas procuram fazer e estar em momento mais adequado neste momento de virada do ano de 2022 para 2023, com já a pretensão daquilo que foi no ano anterior, no ano que está, os erros não se repitam no ano seguinte. Vários são os planos e por vezes estes planos são feitos tendo em consideração a cultura, prática, princípios, não é? Até costumes de outros povos. Prezados irmãos, nós temos que saber, nós antes de qualquer outra coisa, somos muçulmanos, somos submissos, a todo momento somos submissos a Allah. A nossa identidade não se perde por causa de alguns segundos. Pessoas que tinham uma certa conduta durante o ano inteiro, nesses dias, nestes momentos da virada do ano, não é? Acham ou perdem a sua identidade, perdem a sua conduta e acabam se assemelhando às outras pessoas, aos outros costumes, às outras culturas, às outras práticas e hábitos, não é? E enquadrando-se no dito profeta sallallahu alaihi wasallam, que é até a demonstração do profeta quanto aquelas pessoas que emulam, se identificam com outros povos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fahuwa minhum man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aquele que emula, aquele que assemelha-se, aquele que imita práticas e costumes, hábitos distintos de um certo povo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este indivíduo no dia do juízo final estará com estas pessoas quem ele assemelha e quem ele emula. Na conversa de hoje, prezados irmãos, gostaria de abordar o problema social que nós vivemos. Problema social, aquilo que nós, moçambicanos, em particular os muçulmanos, vivem.
Qual é o problema que nós vivemos? Que todos nós sabemos. Qual é que é? Os raptos, os sequestros. Vamos fazer uma análise. Isto é um mal que aflige a todos nós. Sim, aflige a todos nós. A insegurança, a instabilidade, não é? Nos muçulmanos em particular, porque são os alvos. Não é? Os muçulmanos são os alvos. Nós vemos, acontece um e outro desta e daquela comunidade, mas os muçulmanos são os alvos. Onde está o problema? Por que que nós estamos a enfrentar esta situação? Estamos, não é, até certo ponto, manifestamos. Mas como é que manifestamos? Como é que nós repudiamos? Se repudiamos, é algo grande que estamos a fazer. Mas o nosso repúdio, como tem sido? Subhanallah, inna lillah, não é? Que Allah faça com que o raptado volte são e salvo. É onde nós terminamos. E chegamos ao ponto mais alto. Assistimos onde o nosso irmão é raptado, é devolvido morto, sem vida. E nós, o nosso incentivo é nós temos que participar no Salat Janaza. Temos que fazer, é uma obrigação. Haqqul muslim ala muslim khams. Um muslim tem direito para o outro muslim. Dentre os direitos, 5 direitos. Quais são os direitos? Um dos direitos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando ele morrer, participar no seu janaza. Mas nós temos que ter em conta, o nosso irmão, rahimahullah, Ayyub, faleceu em defesa da sua propriedade, do seu bem. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man mata duna malihi fa huwa shahid. Aquele que morre em defesa dos seus bens, da sua riqueza, da sua família, em defesa, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, fa huwa shahid, é mártir. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda a ele o grau de martírio. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que devolva o nosso irmão, o nosso frequentador aqui do masjid, que é o nosso irmão e tio Ahmad Issa. Portanto, também no cativeiro, numa situação débil de saúde, uma pessoa completamente dependente. Estamos a assistir. O que nós fazemos? Não é? Estamos numa situação difícil. Não há segurança. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Não fazemos mais nada. Nós vamos aqui fazer uma retrospectiva do que a nossa religião fala desses males todos que nós vivemos. Nós podemos apontar dedo a alguém. Podemos. Mas nós temos que fazer uma retrospectiva daquilo que tem a ver conosco mesmo. Porque a nossa proteção está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. É verdade que nós temos um governo, mas não vamos esquecer que os nossos governos são as nossas ações. A'malukum ummalukum. As vossas ações são as vossas lideranças. Vocês têm liderança que vocês merecem. Cada um. O homem não tem, senão aquilo que ele mereceu ou aquilo que ele se esforçou para adquirir. Vamos olhar para nós. Vamos ver o que o Corão fala relacionado a esta situação. Vou falar exatamente o termo rapto. No Corão está lá este termo, rapto. Está lá mencionado. O que aconteceu e como é que nós podemos tentar aproximar a correção se não pudermos corrigir. É verdade, tem algumas outras ações que nós temos que fazer, mas nós temos que ao mesmo tempo fazer com que o nosso Islã esteja na frente de toda que seja a situação que nós tivemos a viver. Vamos aqui abordar alguns versículos do Corão, vamos abordar alguns ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam para podermos entender aquilo que nós estamos a enfrentar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, no que concerne a últimos tempos, fim dos tempos. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona um hadith. Mas antes disso nós temos que entender que todo o mal que nós enfrentamos é por causa das nossas ações. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. A corrupção, não é, na terra e nos oceanos é por causa daquilo que o homem adquiriu. ليذيقهم بعض الذي عملوا.
esta corrupção, esta situação é para lhe fazer provar aquilo que ele mesmo praticou. Qual é o propósito disso? Allah subhanahu wa ta'ala diz: la'allahum yarji'un, para que eles possam voltar a Allah. Para que possam voltar a Allah. Então, a situação difícil que nós enfrentamos, Allah chama-nos para voltar a Ele. Quando Allah gosta de alguém, Allah lhe põe em situação difícil. Não é? Allah testa. E o teste de Allah é mais severo para as pessoas que são até mais próximas a Allah. Quanto mais próximo a Allah você estiver, mais é o teste. Allah vai testar. E uma das formas que Allah testa é também com riqueza. Hoje, nós pensamos a riqueza que nós temos é só para o nosso bem-estar. Não! A riqueza tem um propósito. E Allah diz no Corão: Innama amwalukum wa auladukum fitna. Os teus bens, né, a tua riqueza, os teus filhos, isto tudo está lá para ser um fitna. Um fitna aqui no sentido de teste. Allah quer testar se esta riqueza que você tem vai te fazer aproximar Allah ou vai te distanciar de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ainda diz: a situação que vivemos é por causa daquilo que nós adquirimos, e Allah não nos castiga aqui. Não castiga de imediato. Allah perdoa muito da desobediência que nós cometemos, não é, quanto às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Se Allah agarrasse as pessoas por causa daquilo que eles adquiriram, por causa daquilo que eles praticam, Allah subhanahu wa ta'ala diz: مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Allah não deixaria na face da terra nenhum ser vivo, nenhum animal, nenhum homem permaneceria na terra. Allah diz: وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Allah protela-os até um tempo estabelecido. Allah protela até um tempo estabelecido. Os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith de Thawban, que encontra-se na Abu Daud: يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَعَ الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. Nós nos enquadramos perfeitamente neste hadith. Perfeitamente neste hadith. A situação que vivemos hoje, nos enquadramos perfeitamente neste hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: chegará um tempo em que as pessoas irão se chamar mutuamente, umas chamarão as outras contra vocês, contra vós, contra os muçulmanos, كَمَا تَدَعَ الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. Assim como alguém que tem um prato com comida chama as outras pessoas para partilhar aquela refeição. Né? Quando você é chamado para um panzo, o que você faz? Atende logo. Walima. Você fica chateado porque não foi convidado para o walima. Walima é para fazer o quê? Para fazer o quê? Hoje o walima vamos dançar, não é? Walima, propósito, é festa. De quê? De casamento. Vamos comer e ficamos satisfeitos. Pomos roupa bonita, roupa nova, né? As nossas mulheres querem um vestido que só vai vestir naquele dia, nunca mais vai vestir, não é? Por quê? Vai lá para comer. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, um exemplo vivíssimo, diz: os inimigos irão se chamar mutuamente, não é, para vos atacar, da maneira como umas pessoas chamam as outras para partilhar uma certa refeição, num certo prato, num certo recipiente e utensílio. Então, o Sahaba entendeu logo. O Sahaba entendeu logo que nós seríamos atacados. Então, qual foi a pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam? فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ. O mensageiro de Allah, isso vai acontecer porque neste tempo nós seremos muito poucos. Seremos poucos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: بل أنتم يومئذ كثير. Neste tempo vocês serão muitos. Vocês serão muitos. Quantos somos muçulmanos aqui em Moçambique? Quantos por cento? Quantos somos? Alguém sabe dizer? Pelo menos a estatística. Quantos somos? É? A estatística diz menos que 20%. Mas nós sabemos que somos mais que isso. É? Somos mais. Muito mais. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: porque seremos poucos, as pessoas vão querer nos atacar, porque seremos poucos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: bal antum yawma idhin kathir. Vocês serão muitos. Serão muitos. Mas que tipo de muçulmano vocês serão?
profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Walakinnakum ghutha'un, ghutha'un ka ghutha'i sayl." Vocês serão como o termo certo, como lixo. Qual lixo? Lixo das enxurradas, lixo de enchentes. Quando há enchente, não é? Enxurradas, tem aquela espuma com aquele lixo que fica em cima da água. Alguém já viu isso? É exatamente o que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a dizer. Vocês neste tempo vão ser como este lixo, esta espuma aqui em cima, que não tem nenhum valor. Ghutha'un ka ghutha'i sayl, como essa espuma das enxurradas. Não só. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Walayanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum." Allah subhanahu wa ta'ala irá remover dos corações dos vossos inimigos, irá remover o medo de vós. Eles não terão medo de vós. O rapto acontece à luz do dia, estamos todos em volta, não é? Tudo acontece, ninguém consegue defender o outro, por mais que veja, está lá, não é? Tem uma arma. Nós, se dermos a nossa vida para defender o muçulmano, morremos mártires. Não estou a incentivar, estou simplesmente aqui a fazer uma menção. E até pode ser uma alternativa. Cabe a cada um decidir, não é? Não estou a incentivar a nada. Estou só a dizer, os ahadis estão repletos a isso. É um princípio da Sharia, os ahadis estão lá. Aquele que morre a defender os seus bens, morre mártir. O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer: "Walayanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum." Allah irá remover dos corações dos vossos inimigos o medo de vós. Eles não terão medo de vocês. Por quê? Vocês são o quê? Como espuma das enxurradas, lixo. É o termo certo. E não só. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ. Allah vai colocar nos vossos corações o wahan. Wahan. Isso nós temos demais. Wahan. Quem não tem wahan aqui? O que é wahan? A pergunta pode ser esta, né? O que é wahan? Então foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Wamal wahan?" O que é isso wahan? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Hubb ad-dunya wa karahiyatul maut." O amor pelo dunya e o medo da morte. Isso vai acontecer com todos. O amor do dunya e o medo pela morte. Isso vai vos destruir. Nós hoje vivemos esta situação. O amor pelo dunya. Nós éramos, no início, quando começou esta questão de raptos, nós éramos mais fortes. Nós saíamos para manifestar. Nós tentávamos um encontro com o governo. Tínhamos pessoas mais influentes que faziam barulho. Que nós sabemos, mas qual é o propósito deste barulho? Por que tal fulano? Faziam. Hoje, Hubb ad-dunya afastou essas pessoas deste barulho. Ninguém mais fala. Se falar, vai ser conotado, vai perder a posição que ele hoje usufrui. Os interesses pessoais estão em primeiro lugar. Nós, se formos voltar para a história, quando nós trocamos os interesses da coletividade para o benefício próprio, nós estaremos arruinados. E foi exatamente o que aconteceu com a Andaluzia. Espanha, Portugal, esteve sob o reinado dos muçulmanos por mais do que 600 anos. O que destruiu? Foi os interesses pessoais. O império foi embora. Aqui na África, temos o Império de Gana, tínhamos o Império de Gana, Mali, Songhai. Esses três impérios estavam sob a liderança de alguém, um muçulmano. Quem sabe qual era o nome desse muçulmano? Não conhecemos. Já ouvimos falar de Uthman Dan Fodio. Foi um grande líder aqui na África, que esteve em frente deste reinado todo. É um império que reinou por muitos anos. Vão para a história, procurar Uthman Dan Fodio. Vão entender. Por muitos anos reinou aqui na África. Quando os interesses da coletividade deixaram de existir, passaram a prevalecer os interesses pessoais, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. O Khilafat,
Khilafat Islamia. Como é que foi destruído? Quando os interesses da coletividade deixaram de existir, passaram para os interesses pessoais, foi destruído. Foi exatamente o que aconteceu. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer, o amor pelo dunya e o medo da morte, isso vai arruinar, vai fazer com que os muçulmanos não tenham força. Aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, vocês serão muitos. Não é questão de ser poucos, mas o inverso. A história provou. Kam min fi'atin qalila, ghalabat fi'atan kathira, bi'idhnillah. Quantos grupos pequenos superaram grandes grupos? Quantos? Mas esses pequenos eram verdadeiros. Esses pequenos eram muslims, eram verdadeiros muslims. Portanto, nós temos que analisar, alguma coisa está a acontecer conosco. Alguma coisa está a acontecer conosco. Portanto, nós temos que voltar para aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena. E tem que existir uma mudança da nossa parte. Seja no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Cumprir com as ordens de Allah. Se nós voltarmos a Allah, Allah está a dizer a situação que Ele nos coloca, é para nós voltarmos a Ele. La'allahum yarji'un, para voltar a Allah. Como tem sido o nosso salah? Há pessoas que dizem, eu não falho salah. O meu salah é feito. Como o teu salah é feito? É verdadeiro salah? Temos falado aqui. O teu salah é um verdadeiro salah? Ou é simplesmente para dizer que você fez salah? O teu wudu está correto. A forma que você adora Allah subhanahu wa ta'ala está correta. E o profeta disse, quantas pessoas fazem salah, mas não estão a fazer salah. Mencionamos aqui o exemplo do hadith do sahabi Khalad bin Rafi. Fez salah no masjid, na frente do profeta. O profeta disse, volta, faça salah, porque tu não fizeste salah. Allah está a nos chamar para voltar a Ele. Quando se fala de aprender, hoje nós não temos tempo de aprender. Não sabemos, desde o takbir, o thaná, não sabemos. Quantos de nós aqui sabem thaná? Quantos de nós aqui sabem o que é takbirat tahrima? Quantos de nós aqui sabem que no ruku temos que fazer os tasbihat adequadamente? Nós falamos, o salah tem que ser um salah com khushu e khudu. O que é khushu e khudu? O que é? Quem sabe dizer? O que é khushu e khudu? Pouco de nós sabe. Um tem a ver com a concentração do coração a fazer salah, adorar Allah. Outro é os membros, são os nossos membros. Não estamos a começar a falar, já estamos a coçar a cabeça o tempo todo, não sentiu comichão. Começa logo a falar, já deu comichão na barba. Tirou a mão, já está a coçar a barba. Professor Salam, os que não fiz falar, fiquem tranquilos no falar. E como é que tem sido? Allah chama-nos. Com isso, Allah está a nos chamar para Allah subhanahu wa ta'ala. Então deve existir uma mudança. Mudança como? Cada um vai saber. Em tudo. Allah diz mudança. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah não muda a situação de um povo sem que eles próprios mudem. Em tudo. Mudar fala a força da mudança. Não é? Em tudo. Mudança. Deve haver mudança. E essa mudança nós é que fazemos. As nossas ações vão fazer com que haja mudança. A liderança que nós tivemos tem a ver com as nossas ações. Tudo isso tem relevância e estão aqui os versículos e os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah diz ainda: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Se Allah pretender o mal para qualquer que seja o povo, ninguém será capaz de defender esta situação que Allah subhanahu wa ta'ala pretende. O castigo de Allah subhanahu wa ta'ala também vem quando nós não chamamos para o bem e não impedimos o mal. Imam Tirmidhi traz um capítulo na sua coletânea de hadith. Babu ma ja'a fi nuzul al-'adhab idha lam yughayyiru al-munkar. A descida do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, a vinda do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, quando a maldade não for trocada para o bem. Quando as pessoas deixarem de chamar as pessoas para o bem, Allah subhanahu wa ta'ala também coloca as pessoas em teste. E o castigo de Allah não vai somente para aquele que está a transgredir. Não. O castigo é geral. O castigo de Allah é geral. Nós vamos dizer, mas olha, aquele bem é dedicado a Allah. Pode ser por causa de uma outra pessoa que aquele está a pagar a consequência do castigo. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui no Corão: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Temam o castigo de Allah, que não irá afligir somente aqueles que transgrediram. Todos vão apanhar por tabela, por causa da transgressão de um. Então nós temos uma responsabilidade de fazer com que as outras pessoas, elucidar
a prática do bem. Hadith de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ele diz que vocês recitam a ayah onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Allah diz para nós mantermos firmes nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e se nós estivermos orientados, ninguém será capaz de nos prejudicar. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu diz: Wa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul, eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: Inna an-nasa idha ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi, quando as pessoas virem um injusto e não aproximarem este injusto para corrigir este mal, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min. Em curto tempo de espaço, Allah subhanahu wa ta'ala poderá abranger todos estes no mesmo castigo, quando não há esta mudança. E no outro hadith de Hudhayfa bin al-Yaman, também do Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yunshikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min thumma tad'una fala yustajabu lakum." Vocês não vão chamar para o bem, não vão pedir o mal, vocês vão invocar Allah, vão pedir ajuda a Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Fala yustajabu lakum", e vocês não serão atendidos. Allah não irá responder às vossas súplicas. Allah subhanahu wa ta'ala diz, neste versículo que eu estava aqui a dizer, que temam o castigo de Allah, que não irá afligir somente aqueles que foram injustos. Allah subhanahu wa ta'ala recorda algo aqui a Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Wadhkuru idh antum qalil". Recordam, Muhammad, quando vocês eram poucos. O Islã, quando começou, era um número reduzido, insignificante. Allah está a recordar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam neste momento: "Idh antum qalil", vocês eram poucos, não só poucos. "Mustad'afuna fil ard", vocês eram considerados de fracos na terra. Eram fracos, eram poucos e eram considerados fracos. "Takhafuna an yatakhattafakum an-nas", o que vocês temiam? Vocês temiam, vocês receavam que as pessoas iriam vos raptar. "Takhafuna an yatakhattafakum an-nas", temiam raptos, iam ser raptados. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fa'awakum", Allah acolheu-vos. "Wa ayyadakum binasrih", deu-vos a ajuda dele, a sua ajuda. "Warazaqakum min at-tayyibat", proveu-vos com o halal. "La'allakum tashkurun", para que possais ser gratos a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo aqui Allah subhanahu wa ta'ala mencionou. E Allah diz ainda: "Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun". Não traiam Allah e o seu mensageiro, muito menos os pertences que vos são confiados. Amana, amana. É vasto este capítulo da amana. Nós transicionamos, esquecemos muito essa questão da amana. Tudo isso está neste capítulo, onde Allah subhanahu wa ta'ala aqui menciona. Allah diz: "Wa'lamu", saibam, "annama amwalukum", saibam que a vossa riqueza, wa auladukum, os vossos filhos, fazem parte do teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah deu a ti a riqueza. Como é que você usa esta riqueza? Você paga o devido zakat desta riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala deu? Quantos de nós que o zakat é obrigatório e paga adequadamente o seu zakat? Se você não paga adequadamente, há um amr bil ma'ruf que você precisa. Nahy anil munkar, não é? O mal que você está a praticar deve ser chamado a atenção para corrigir este mal. O que acontece com isso? Será que você cumpre esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah". Allah traz aqui a solução. A solução: in tattaqullah. Se vocês temerem verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqana. Allah subhanahu wa ta'ala irá proporcionar-vos, não é, ajuda e salvação. Allah irá proporcionar-vos ajuda e salvação. "Wa yukaffir ankum sayyi'atikum", e Allah ainda menciona: "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru". Lembra-te, Muhammad, quando os descrentes conspiravam contra ti, contra os muçulmanos. "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka", para te prender, "aw yaqtuluka", para te matar, "aw yukhrijuka", para te expulsar.
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Tudo isso não está a acontecer conosco? Não está a acontecer conosco? As pessoas não estão a deixar este país? Não estão a deixar este país? Os de esquerda estavam a conspirar para expulsar Muhammad. Prender. O sequestro não tem a ver com esta parte do versículo do Corão? Tem a ver. أو يخرجوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. Eles conspiram. Allah subhanahu wa ta'ala é o melhor neste aspecto para conspirar, e a melhor conspiração pode ser de Allah. Ninguém mais possa conspirar acima daquilo que é o plano de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin. E Allah subhanahu wa ta'ala é quem pode controlar. Quem controla a tua conspiração está sob o controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui nós temos que entender, nós temos que voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos, de facto, fazer tudo o que está ao nosso alcance para impedir este mal. Temos que fazer, optar por todos os caminhos para impedir este mal. Mas se as nossas ações não estiverem corrigidas, se nós não nos tornarmos melhores, se nós não enchermos no Salat al-Fajr, assim como está aqui no Masjid, nosso problema não está resolvido. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse: Man salla al-Fajr fahuwa fi dhimmatillah. Não disse: aquele que fizer o Fajr está na proteção de Allah. Não disse? Disse. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém se meta com aquele que efetuou o Salat al-Fajr no Masjid. Ninguém se meta. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nós estaremos na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é a nossa situação no Salat al-Fajr? Estamos lá? Quantas vezes? Uma coisa é você não poder acordar, fez de tudo para poder acordar, não acordou. Outra coisa, nem sequer se preocupou para você fazer Salat al-Fajr. O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui. São tantos os ahadis que nós podemos aqui mencionar. A minha chamada de atenção nesta conversa é como nós ultrapassamos este problema. Não é? Temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para eliminarmos este mal. Temos que fazer. Ao mesmo tempo, temos que saber que Allah coloca a situação que nós enfrentamos para nós voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o propósito do fitna, do teste que Allah nos põe, é para voltarmos a Allah, porque no versículo, aquele versículo que nós falamos, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, tem um início. Allah diz: eu irei vos testar. Fala primeiro de paciência, irei vos testar. Bishay'in min al-khawf. Primeiro, medo. Allah vai testar com medo. Vivemos com medo, todos nós. Allah diz: alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Quando a pessoa está segura, não tem medo, que vive da melhor forma. As pessoas querem ir para um lugar seguro. Qual é a segurança? Viver sem medo. Allah fala como uma das grandes dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós temos que saber que é um teste, bishay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal, o resgate que você paga, diminuição de bens. Allah está a falar aqui que eu vou te pôr ao teste nessas situações todas. Qual é o propósito? Para voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a oportunidade de, em primeiro lugar, reconhecermos a nossa identidade como muslim e nós sabermos que nós temos que voltar a Allah. E para que isso aconteça deve existir a mudança. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala jamais mudará a situação de um povo até que este mesmo povo faça a sua própria mudança. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. نور محمد صلى الله لا إله